Olá, aqui é o Trovó. Lembra que eu disse que uma das leis para se conseguir independência financeira é parar de pagar juros e começar a recebê-los? Pois é, ao invés da gente pegar emprestado o dinheiro do governo ou do banco, hoje veremos que é possível fazer exatamente o oposto, emprestar dinheiro a eles em troca de recebimento de juros. Você vai descobrir que, além de ser uma escolha financeira, ao decidir em que tipo de renda fixa aplicar, está decidindo que tipo de projeto você quer financiar. Então, pronto para entrar no assunto de hoje? Vamos lá falar sobre o próximo muro que a gente deve ultrapassar para conseguir alcançar a nossa independência financeira. E o próximo muro de hoje é sobre renda fixa. E para começar, é bom você entender por que tem esse nome. O termo renda fixa tem esse nome, pois a remuneração ou o retorno do seu capital pode ser dimensionado no momento da aplicação. Por exemplo, eu invisto num título do governo e esse título me dá um retorno de 10% ao ano pelos próximos 4 anos. Poxa, então eu sei exatamente quanto eu vou ganhar, tá? Então, quando eu invisto em renda fixa, via de regra, eu sei exatamente qual é o valor do meu retorno, ou seja, qual é o valor dos juros que eu vou receber. Gente, aqui tem uma variedade enorme de oportunidades, tá? Você pode emprestar dinheiro para o banco, ao país ou até mesmo empresas ou financeiras, como se a gente estivesse financiando todas essas instituições. E não precisa ter muito dinheiro, tá? A gente vai começar agora então falando sobre a renda fixa dos bancos. A gente vai começar a emprestar dinheiro para o banco e conhecer cada uma dessas alternativas que existem, mas que infelizmente a grande maioria da população, lembram? Grupo 2, agem e pensam como pobres, desconhece, tá? Mas antes eu quero voltar um pouquinho na poupança. Vocês sabiam que o dinheiro de vocês que está na poupança não fica parado lá? O banco, gente, movimenta seu dinheiro, tá? Ele não fica parado. Mas não em prol do próprio banco, tá? Mas sim em projetos sociais do nosso governo. Lembra que eu disse que ao decidir onde coloca seu dinheiro, você está escolhendo o tipo de projeto que está financiando? A poupança não é diferente. Só que no caso da poupança, quando você deixa seu dinheiro aplicado na poupança, você está financiando projetos como Minha Casa Minha Vida, por exemplo. É esse dinheiro que o governo usa para financiar imóveis até uma certa faixa, né, com juros mais baixos. Então, se esse dinheiro que o governo empresta para as pessoas financiarem uma casa tem um juro baixo, como que ele pode te repassar um juro alto? A conta não fecha, tá? Então ele te repassa um juro muito baixo, que via de regra, malemar paga a inflação, como a gente viu no audiobook 2 da semana passada, tá? Muito bem, já vimos que poupança não é a melhor solução, tá? Porque malemar eu consigo pagar a inflação, e aí você já mostrou pra gente, Trovó, que o ideal é que renda pelo menos o dobro da inflação. Só que aí tem um problema, Trovó. A poupança é segura. Não é que eu não gosto de investir em poupança. Eu invisto, mas por causa da segurança. Eu não quero tirar o dinheiro da minha conta para investir num negócio mais arriscado. Isso é um mito, pessoal. Tá? Tem 3 motivos que as pessoas não investem dinheiro. Motivo número 1, falta de conhecimento. Vou mostrar para vocês agora que isso é um mito por falta de conhecimento, tá? Medo, as pessoas não investem por medo. Via de regra porque já escutaram alguma história de alguma coisa, de alguém que sofreu alguma perda, mas ela desconhece o fato mais a fundo. Ah, perdeu dinheiro com aquilo. Não vou investir, tá? Ou simplesmente falta de tempo. A pessoa não investe porque ela não tem tempo de correr atrás, de ficar acompanhando, tá? Mas o assunto segurança, com certeza,
Não tem lógica nenhuma você deixar de investir em renda fixa por causa da poupança. A gente vai ver daqui a pouquinho. A poupança, se o banco quebrar, tá? Você pode ter poupança em qualquer banco, desde os mais conhecidos no nosso país, os maiores, até os menorzinhos, tá? Só que se o banco quebrar, você tem uma garantia de 250 mil somente, tá? Então, se você tiver 1 milhão na poupança e o seu banco quebrar, você só vai receber 250 mil, que é o Fundo Garantidor de Crédito, tá? É como se fosse o seu seguro. Não sabia disso, Trovó. Então não é que é 100% seguro a poupança. De forma nenhuma, tá? Mas esse Fundo Garantidor de Crédito só existe na poupança? Não. Esse aqui é o lado bom. Poxa, então se eu tenho outras formas de investimento que pagam muito mais com a mesma segurança, não vale a pena conhecer? Claro que vale. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, tá? Só que, ó, pessoal, a gente vai começar falando sobre emprestando dinheiro ao banco, mas antes de começar a falar sobre cada uma dessas alternativas, tá? Eu quero deixar claro uma coisa bem específica. São diversas siglas e nomes complicados, tá? Você não vai decorar tudo apenas nessa aula. O importante aqui é que você entenda o conceito. E se após esse vídeo você tiver interesse realmente em investir em renda fixa, vai ter uma surpresa no final do vídeo, tá? Então aguardem a surpresa no final. Vamos continuar. Muito bem, então eu quero conhecer, Trovó, as alternativas de renda fixa quando eu empresto dinheiro para o banco. A primeira é o CDB. CDB é uma renda fixa, tá? Quando você investe em CDB, o que significa isso? Que você está autorizando o banco que você investiu no CDB a utilizar o seu dinheiro para emprestar a outras pessoas, em forma de empréstimo pessoal, cheque especial, dentre outras alternativas que o banco pratica. E em troca desta autorização, o banco te paga uns juros. Tá? Bacana isso, né? Você ainda pode emprestar seu dinheiro para financeiras, que não são bancos. Provavelmente, já deve ter visto na televisão várias propagandas sobre consignado, pensionista, servidor público, que tem acesso facilitado a esse tipo de empréstimo, pois tem seu salário como garantia. Esse tipo de renda fixa é conhecido como letra de câmbio. Bacana, você pode emprestar até para financeiras. E atualmente é uma das alternativas de renda fixa mais rentáveis que existe. Tá? E segurança, Trovó? Calma, pessoal. Vão por mim. É tudo a mesma segurança que a poupança. Tá? Todos esses te dão uma garantia de 250 mil reais por instituição financeira. Trovó, se eu tiver 500 mil reais, o que eu faço? Você vai dividir. Tá? Você pode pegar um CDB do Banco Itaú, 250 mil, e um CDB do Bradesco, de 250 mil. Pronto. Você tem garantia nos dois bancos. Se eu tiver 1 milhão, vai dividir em 4 bancos diferentes. Tá? Assim, esse seu risco é zero. Ou seja, aí começa, né? Mesmo que você não concorde, tá? Quando você investe num CDB ou numa financeira, você está ajudando de forma indireta, tá? Que o banco ou as financeiras corroa a vida financeira de outra pessoa, cobrando juros abusivos, como nós vimos no Audiobook 2, da semana passada. Via de regra, o banco empresta o seu dinheiro a outra pessoa a uma taxa de 7% ao mês e te repassa apenas 0,8% ao mês. Trovó, mas tem muita discrepância nessa parceria com o banco e financeira, não tem não? Concordo. Mas de qual lado você quer estar? Do lado de quem recebe juros ou do lado de quem paga juros? Vocês querem estar no grupo 1, tá? Pessoas que agem e pensam com pessoas ricas que vão começar a receber juros. Como sempre, a decisão é toda sua. Mas não basta somente escolher qual projeto você quer financiar, tá?
Precisamos ver se o capital que você tem disponível e o tempo que deseja deixar aplicado se encaixa no perfil de renda fixa da sua escolha. Como eu disse, ao decidir onde coloca seu dinheiro, está escolhendo o que você quer financiar. E até agora as opções que eu te passei talvez não tenham te atraído muito. Pô, Trovó, eu vou investir em CDB? Na verdade, eu estou autorizando o banco a extorquir um outro cliente. Vai prestar um juros alto. Não tem outra forma? Tem, pessoal. Tem alternativas mais nobres e que rentabilizam de uma forma bem bacana da mesma forma. Por exemplo, você pode escolher financiar projetos agropecuários e ajudar pessoas que se dedicam a produzir alimentos ao nosso país. Mesmo que você não entenda nada sobre isso. Você apenas está autorizando o banco a pegar o seu dinheiro e financiar para pessoas que produzam alimentos para o nosso país. Tá? Bem-vindos a LCA. Quando você investe em LCA, você está autorizando o banco a emprestar o seu dinheiro a produtores rurais, onde os juros cobrados são bem menores e mais justos. E o que você acaba recebendo também é bem mais atrativo, pois na LCA tem isenção de imposto de renda para pessoa física. O CDB você paga imposto de renda. Na LCA você não paga, tá? E na letra de crédito, quando você empresta para a financeira, também você paga imposto de renda. Interessante a LCA. Estou gostando. Caso você opte, tem uma outra possibilidade. Caso você opte por ajudar a financiar imóveis, tá? A opção mais interessante seria a LCI, que ajuda a financiar empréstimos para pessoas que querem construir um imóvel. Nessas duas opções, tá? Tanto a LCA quanto a LCI, você não pode resgatar seu dinheiro antes do vencimento do contrato, tá? Via de regra, a LCA e a LCI, você tem que deixar investido pelo menos 6 meses, tá? Lembrando que há isenção de imposto de renda para a pessoa física. E os juros que você recebe são bem atrativos. Poxa, Trovão, eu não posso deixar meu dinheiro por 6 meses. Tem alternativas mais rápidas? Tem sim. Tem o chamado Fundo DI. O Fundo DI você pode resgatar a qualquer momento. O limite mínimo para investimento do Fundo DI é de R$1.000, tá? E ele também cobra imposto de renda. Mas mesmo assim, o rendimento é muito maior que a poupança, tá? No caso da LCI, pessoal, e da LCA, o investimento mínimo é por volta de R$20.000, tá? E o tempo mínimo para poder estar aplicando é de 6 meses. Se você quer uma coisa mais rápida, tem o Fundo DI, que eu acho que é interessantíssimo, e tem alguns CDBs que tem prazo de 1 mês, tá? Outra coisa importante que eu lembrei agora. No caso da poupança, olha que legal. Se você investiu hoje, vamos supor, dia 1º, R$1.000 na poupança, você só vai receber a rentabilidade da poupança no próximo dia 1. Ou seja, quando fechar um mês. Se você precisar resgatar com 28 dias, 27 dias esse dinheiro, você não recebe nenhum juros, nada. Você só recebe os juros no dia do aniversário. Ou seja, quando completar exatamente o mês. Então esse negócio de que, o legal de deixar dinheiro na poupança é que se eu precisar daqui 10 dias, eu retiro. Tudo bem. Só que você não recebe nem um centavo por isso. Tá? Você precisa, no mínimo, deixar 1 mês. E se é para deixar 1 mês, você pode investir em CDB. Tem CDBs de 1 mês. Só que pagam quase o dobro da poupança, com a mesma segurança. Tá? Vamos continuar? Ó, preste bastante atenção aqui, que eu vou voltar a focar nisso, tá? Se estiver fazendo qualquer outra coisa paralela, foque aqui agora. Esse é um ponto que eu quero que você jamais esqueça. Independente da escolha que você faça, mesmo a poupança, tá? Você tem garantia de apenas R$250.000 caso o seu banco venha à falência. Como eu falei, essa garantia é assegurada pelo Fundo Garantidor de Crédito. Então esse dinheiro você não perde.
desde que você tenha, no máximo, por instituição, R$ 250 mil. Então, se você tem lá R$ 500 mil para investir em renda fixa, você vai diversificar. Vai colocar metade num banco e metade no outro. Bancos diferentes, tá? Porque se ambos quebrarem, se ambos forem à falência, você não perde o seu dinheiro, ok? Isso serve também para poupança. Poxa, então quer dizer, Trovó, que eu tenho alternativa de investimento tão seguro quanto a poupança? Sim. E que paga muito mais do que a poupança? Sim. Qual que é o risco da renda fixa? Do banco quebrar, que é o mesmo risco da poupança. No caso de eu investir, por exemplo, numa LCI, numa LCA ou até numa LC para financeira, tá? Poxa, então por que até hoje, então, meu dinheiro estava na poupança? Porque você desconhecia isso. Você achava que a poupança era segura e que a renda fixa, apesar de ser renda fixa, tinha algum risco. O risco é o mesmo da poupança. Se o banco quebrar, o fundo garantidor de crédito, ele vai te acionar. É como se fosse o seu seguro. E você recebe até 250 mil de volta. Então você vai diversificar seu investimento para nunca, jamais ultrapassar 250 mil reais por banco. Isso é legal, né? Portanto, a gente vai focar de novo nisso. Caso você possua acima de 250 mil, recomendo fatiar entre diversos produtos e bancos diferentes, pois o Fundo Garantidor de Crédito leva em consideração um CPF por instituição financeira. Tá, agora é o seguinte. Bom, já vi que o risco de uma renda fixa é o mesmo risco da poupança, igualzinho, tá? Ou seja, ambos são seguros. Então eu quero que você faça para mim, Trovão, uma comparação com a poupança, só para a gente entender, tá? Só que é o seguinte, pessoal, infelizmente o gerente do banco de vocês jamais vai dizer isso, tá? Por isso que é importante vocês estarem buscando conhecimento. A primeira comparação é com relação a um CDB. O que é o CDB mesmo? É uma renda fixa que você está autorizando o banco a emprestar seu dinheiro para outras pessoas, num juros bem maior, tá? Cheque especial, cartão de crédito, etc. Aqui tem um exemplo de CDB. Pessoal, tem centenas de possibilidades de CDB. Pode ter CDB do Banco do Brasil, aí tem um monte, do Bradesco mais um monte, Itaú. Nossa, vocês não têm noção a quantidade que tem para poder comparar. Por isso que eu falei que o importante é conhecer o conceito, porque cada CDB, cada renda fixa tem um código. É impossível decorar tudo. Esse aqui é um CDB do Mercantil do Brasil. Ah, Trovó, esse banco não é um banco tão grande, não tem perigo. Qual que é o risco? É o mesmo risco do banco grande. Se quebrar, o que acontece? Até 250 mil reais está garantido. Não tem problema nenhum, tá? Esse CDB aqui, do Mercantil do Brasil, que é um de centenas que existem, tem que ser esse, Trovó? Claro que não, pessoal. Isso é só um exemplo para vocês entenderem. É um exemplo comparando com a poupança. Mas tem trocentos, tá? Esse CDB em específico, o mínimo para investir seria de 15 mil reais, tá? Vamos comparar então o CDB com a poupança. Quando vocês olham aqui, ó, o retorno bruto em verde nos 12 meses, um ano, o CDB está pagando 11,77 e a poupança 6,38. Puxa, praticamente o dobro, tá? Ah, só que o CDB tem imposto de renda de 15%, a poupança não. Tudo bem. Então aqui, 15% de imposto de renda e a poupança isenta de imposto de renda. Quando eu faço o retorno líquido, o CDB me pagou 10,01% ao ano e a poupança 6,38%. Ah, mas tem inflação, Trovó. Tem inflação. Vamos tirar a inflação também. A inflação nesse período foi de 6,15% ao ano, tá? Quando eu subtraio a inflação do que rendeu do CDB e do que rendeu da poupança, a diferença é absurda, absurda. Quando vocês olham aqui a rentabilidade real, na última coluna azul, vocês vão perceber que realmente a poupança malemar paga a inflação. A poupança rendeu 6,38 e a inflação foi 6,15. Só sobrou 0,23% ao ano. Seu capital cresceu
0,23% ao ano, muito pouco. No CDB, com a mesma segurança, o mesmo risco, no mesmo período, a rentabilidade real foi de quase 4% ao ano. É muita coisa, pessoal. É quase 20 vezes mais. Com o mesmo risco. Então não faz sentido nenhum ficar na poupança, certo? Vocês não investiam em renda fixa porque vocês desconheciam o processo. A partir de agora não faz o menor sentido, tá? Bom, mas o CDB eu não gostei, Trovó. Eu quero investir em projetos agropecuários. Então tá bom. Vamos comparar a LCA com a poupança. Bom, tem trocentas LCAs para escolher. Cada banco emite um monte, tá? Esse exemplo aqui é do banco original. Trovó, nunca ouvi falar nesse banco. Tem risco desse banco quebrar? Claro que tem, como qualquer outro. E o risco de você quebrar é zero, desde que você tenha até 250 mil reais nessa LCA. Se tiver, sem problema nenhum, tá? Essa LCA aqui do banco original específico, cada LCA tem um mínimo para investir, tá? Essa aqui, o mínimo é 20 mil reais para investir, tá? Vamos comparar então agora. Ó. A LCI no ano bruto rendeu 10,8. Bastante, né? A poupança, 6,38. Inflação, 6,15. Trovou, cadê o imposto de renda? A LCA não tem imposto de renda. Aí a diferença acaba sendo muito mais gritante. Enquanto a poupança rendeu 0,23% ao ano, a LCA rendeu 4,65% no mesmo ano. Qual é o risco? É o mesmo risco da poupança. A diferença é que essa LCA aqui precisaria ter deixado pelo menos 6 meses, tá? A comparação que a gente fez foi de um ano, mas via de regra, as LCAs e as LCIs, quando você autoriza o banco a emprestar dinheiro para construção de imóveis, elas têm um prazo mínimo de 6 meses. Mas se você tem dinheiro guardado, o ideal é que você não precise ficar mexendo, né? Por quê? Você está sempre poupando 10% do seu salário, estão lembrados? Pessoal, a diferença é muito gritante. 4,65, 4,7 praticamente, versus 0,23. Só para vocês entenderem o que é essa diferença de quase 20 vezes, eu vou usar uma diferença bem menor, tá? Eu vou comparar aqui dois investimentos, duas rendas fixas, tá? Ou melhor, vou fazer diferente. Eu vou comparar poupança com renda fixa, tá? O verde, imagine que é o ganho da poupança. Vamos desconsiderar a inflação, tá? Se tiver inflação, não vou ganhar nada. Vamos supor que a inflação hoje fosse zero, tá? Não tem inflação no país, que maravilha. Isso não existe, tá? Mas só para efeito de entendimento. A poupança rende 0,6 e uma renda fixa rendendo 0,8, que é o gráfico azul. Pô, Trovó, 0,2% ao mês é pouca coisa. Será que vale a pena eu tirar o dinheiro da poupança, que eu ganho 0,6, para investir em renda fixa que eu não conheço, para ganhar 0,8? Vale a pena? No curto prazo não, mas olha no longo prazo, pessoal. Se eu investir 100 mil reais, tá? Mantendo essa diferença de 0,2, em 15 anos, a diferença é absurda. Eu consigo praticamente ter um lucro de 126 mil reais a mais investindo em renda fixa. Somente esse 0,2% de diferença em 15 anos é uma mega diferença. É quase o dobro de lucro que eu tenho, apenas com 0,2. Agora imagine a diferença. Quando a inflação, que a gente tem inflação, que eu tenho aí quase 10 vezes mais, é absurda a diferença, tá? E lembrando, pessoal, que as rendas fixas, elas pagam mais quanto mais tempo você puder deixar o seu capital investido, tá? É como se fosse um bônus
que o banco ou o governo paga para você, por ter deixado mais tempo o dinheiro investido. Então, quanto mais tempo você puder deixar numa LCI, numa LCA, num fundo DI, ou até no investindo em governo, Tesouro Direto, que a gente vai ver daqui a pouquinho, os juros são maiores que você recebe, tá? Então, pessoal, mais um mito quebrado. Diferença de 0,2% em 15 anos dá quase o dobro de capital, tá? Então, vale muito a pena sair da poupança e ir para a renda fixa. Muito a pena, tá? Bom, não quero investir em LCA. Eu quero ajudar a construir imóveis, a financiar imóveis para as pessoas. Legal, bora? Então vamos lá. Então o seu foco é LCI, tá? Aqui tem um outro banco, o Banco Paine. Trovó, também nunca ouvi falar. Sem problema nenhum, gente. Até 250 mil está garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito. É o seguro que vocês têm. Tem que pagar esse seguro, Trovó? Não, o próprio banco paga. Isso é garantia sua, é seu direito, tá? Isso que eu fico louco da vida, porque a maioria das pessoas desconhece isso. Então tem muita alternativa, muito mais rentável com a mesma segurança. Essa LCI do Banco Paine, o mínimo dela também é 20 mil reais. Essa aqui específica, tá? Tem LCI de 30 mil, tem LCI de 15 mil. Depende muito do dia, tá? Se a gente comparar aqui no ano, rendimento bruto, quase 11% da LCI. A poupança rendeu 6,38%. Não tem imposto de renda, só tem imposto de renda o CDB, tá? E a letra de crédito. A LCI e a LCA não tem imposto de renda. A inflação foi a mesma para os dois, tá? Então, quem está comparando aqui, pessoal? Duas pessoas com o mesmo dinheiro, uma investindo na poupança e a outra investindo na LCI, tá? O retorno real, ao final de um ano, a poupança que está em azul aqui embaixo, Malemar pagou a inflação, 0,23% ao ano. Isso é ao ano, tá? Enquanto que a LCI pagou 4,81%. No dia que eu fiz essa comparação, essa LCI era a melhor renda fixa para quem tinha acima de 20 mil reais e que pudesse deixar o dinheiro por 6 meses. Trovão, não posso deixar o dinheiro por 6 meses. Tudo bem, então você não vai investir em LCI e nem em LCA. Pô, Trovão, não tenho 20 mil reais. Tudo bem, você não vai investir em LCI nem em LCA. Aí temos outras alternativas para que tenha capital menor, que é o caso do fundo DI, que pode ser resgatado a qualquer momento, só que o mínimo é R$1.000. Então vai abaixo de R$1.000. Bom, aí, infelizmente, pessoal, tem que ficar na poupança, tá? Não tem outra alternativa. Deixa na poupança até bater os R$1.000. Se tiver mais de R$1.000, já compensa investir em renda fixa, tá? Muito bem. Então agora chegou a hora de deixar os bancos de lado. Tudo isso é renda fixa atrelada a bancos, tá? Quando você empresta dinheiro ao banco. Então já deixar os bancos de lado e emprestar dinheiro ao governo agora, tá? Contribuindo não com projetos sociais, mas sim com educação, saúde, benfeitorias e projetos mais abrangentes. Então, ao invés de você ficar reclamando que o governo faz isso, faz aquilo, você pode estar emprestando seu dinheiro para o governo e recebendo juros para isso. Porque se ninguém emprestar dinheiro para o governo, de onde vem o dinheiro? Vai ter que vir dos impostos. Aí os impostos sobem e todo mundo reclama, tá? Então, quando você escolher investir seu dinheiro em títulos públicos do governo, conhecidos popularmente como Tesouro Direto, você basicamente tem dois caminhos a seguir, tá? Tem o chamado título pré-fixado. Começou a complicar a nomenclatura. Não se preocupe com sigla nem com nomenclatura. Como eu disse, tem muita sigla, tá? Dentro das LCIs tem centenas de LCI, cada um com uma sigla. A LCA, mesma coisa. CDB, mesma coisa. Títulos, mesma coisa. O importante é entender o conceito. O que é um título pré-fixado, então? Você sabe exatamente quanto vai receber ao final do contrato, tá? Se o governo está te pagando 11% ao ano, independente da inflação, é isso que você vai receber no final do contrato, tá? Esse contrato pode ser 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos.
Lembrando que quanto mais tempo você deixar investido, maior é o juros que o governo te paga. Porque para o governo é interessante saber que ele pode contar com o seu dinheiro por um prazo maior. Qual é o risco, Trovó? O risco é do país quebrar. Se o país quebrar, você não recebe. Só que se o país quebrar, o banco também quebra. Aí quebra todo mundo junto, tá? Se a gente for considerar isso, pode parar, né? Pode mudar de país. Do jeito que está a economia hoje, está bem tranquilo. A inflação até que está controlada, está ali 2, 3 pontos percentuais da meta, está bem tranquilo. Então hoje em dia, o Brasil é a bola da vez para investimento, tá? Então, poxa, não faz sentido o banco pegar dinheiro de fora, o governo pegar dinheiro de fora, pagar um juros absurdo, aumentar a dívida externa, se ele pode pegar dinheiro da população daqui mesmo, tá? Então cabe a vocês agora, pô, vão ajudar o nosso país, vão emprestar dinheiro, tá? E também tem os títulos pós-fixados, que você não sabe muito bem quanto vai receber, porque depende da inflação, depende da Selic, tá? Então assim, ó, via de regra, os títulos pós-fixados, eles pagam a taxa do índice, tá? Vamos supor, inflação. Ah, foi 6% ao ano. Legal. Mais um valor de juros. Vamos considerar aqui 4% de juros. O que é o bacana disso? Independente do valor da inflação, tá? Seu capital vai estar crescendo 4% ao ano nesse exemplo. Se a inflação for de 2, você vai receber uns juros de 4 mais 2, 6%. Se a inflação for de 20, você vai receber 20% mais 4, 24%. Ou seja, seu capital está sempre crescendo muito acima da inflação. Tá? Uma outra característica desses títulos do governo é que você tem outra opção, que é ele receber juros ao final do contrato ou semestralmente, a cada 6 meses, tá? Antes do contrato vencer. Bacana, né? Vamos conhecer então um pouquinho sobre cada alternativa quando decidimos investir no nosso governo. Primeiro, vamos conhecer os pré-fixados. Não depende de nenhum índice, tá? Você vai saber exatamente quanto você vai receber no final do contrato. O primeiro pré-fixado, a sigla é LTN. Sigla chata? O que tem a ver? Não se preocupa com isso, tá? O que é LTN? Paga juros somente no final do contrato. Então você tem que esperar dar o vencimento. O governo te dá um prazo que você vai deixar seu dinheiro emprestado para ele. E fala, daqui a um ano você vai receber X. Pronto, isso são LTN, tá? Outro título chama NTNF. Também é um pré-fixado. Você sabe quando você vai receber. Só que os juros você recebe a cada 6 meses. Interessante, esse dinheiro para mim ajuda. Qual a diferença de rentabilidade? Pouca. É mais perfil mesmo. Você quer receber tudo no final? O montante que você investiu, nos dois casos, você recebe só no final. A diferença é que os juros no NTNF, você recebe antes. Mas o seu capital, somente no final de novo. Tá? O governo, pessoal, está tentando mudar essa nomenclatura. Tá? Na minha opinião, ainda é muito confusa. Mas, de novo, né? O importante é entender o conceito, tá? Vamos continuar. Tá, e os pós-fixados, Trovó? Eu quero investir num título que acompanhe a inflação. Muito bem. Eu posso ter aqui um NTNB, que é atrelado à inflação. Ou eu posso ter um título LFT, que é atrelado à Selic. O que é Selic mesmo? É a menor taxa de juros cobrado, via de regra, entre instituições financeiras. Lembram? Quando um banco empresta dinheiro para outro, via de regra é a Selic, tá? Que não é o que a gente paga, né? A gente vai pagar lá 7, 5% ao mês. E quando um banco empresta para o outro, 0,5%, tá? Que basicamente é o valor da Selic. Ó, esses dois, a LFT e a NTNB, pagam juros somente no final do contrato, tá? A NTNB principal, nominho chato, né? E a NTNC, que é atrelada à variação de imóveis, que é o IGPM, pagam juros a cada 6 meses. Pô, realmente é confuso a nomenclatura mesmo, né?
Confuso, gente, mas importante é entender o conceito. O que você quer? Você quer que o seu dinheiro acompanhe a alta dos imóveis? Você quer que acompanhe a taxa Selic? Você quer que acompanhe a inflação? Ou você quer que o governo te dê um valor justo? Pronto, é basicamente isso. Tá? Eu quero que me dê um valor justo. O que é um valor justo? O mínimo dobro da inflação. Isso é um valor justo. Pronto. Está escolhido. Tá? Bom, agora a boa notícia é que vocês não precisam escolher ou decidir sozinhos. Porque eu sei que são inúmeras alternativas, tá? E acabam deixando vocês confusos sobre a escolha certa. E isso faz com que acabem não dando mais um passo rumo ao primeiro milhão. É aquele negócio, né? É tanta informação que vocês acabam desanimando. Não desanimem. Lembra que eu prometi uma surpresa para vocês no comecinho? Pois é. Antes da surpresa, a gente vai relembrar sobre o que a gente conversou hoje, tá? Basicamente, falamos sobre os vários tipos de renda fixa. E além de ter uma visão geral sobre várias modalidades, e as que considero as melhores, você percebeu que a escolha é muito mais do que financeira. Ao decidir onde aplicar seu dinheiro, você está escolhendo os tipos de projeto que você quer financiar. Muito melhor do que ficar só reclamando, né? Com certeza. Você também pode ter percebido que é mais simples do que parece escapar do lado que paga juros ao banco e passar para o lado que recebe juros. Mas talvez, com grandes chances, está um pouco perdido e bastante confuso sobre qual opção escolher. Por exemplo, Trovó, eu tenho pouco dinheiro e não posso deixar por muito tempo investido. Trovó, eu tenho muito dinheiro e posso deixar por muito tempo investido. Trovó, eu tenho muito dinheiro e quero deixar por 3 meses. Trovó, eu tenho até 2.000 reais. O que eu escolho? Bom, agora vem a surpresa. Se você está vendo esse vídeo e realmente quer ultrapassar mais esse muro, tá? E começar a investir em renda fixa, me envie um e-mail com o título Trovó, quero investir em renda fixa, tá? Somente para quem me enviar o e-mail, eu vou encaminhar de volta um questionário muito simplesinho, tá? Com apenas 3 perguntinhas, que irá ajudá-lo a tomar a decisão correta, tá? E antes que você me pergunte, como eu faço para escolher onde que eu compro renda fixa, Trovó? Eu vou ficar guardando o seu e-mail, tá? Atitude faz parte do processo. Eu não vou ficar enchendo sua caixa de e-mail se você não tem interesse em investir. Lembra? Conhecimento sem prática é o mesmo que tentar matar a fome apenas lendo o cardápio. Não funciona. Então, quer chegar lá? Quer bater o primeiro milhão? Tem que superar esse muro. Agora vocês têm conhecimento, já desmistificamos um monte de coisa, já entenderam o que é a poupança, já entenderam a segurança. A dúvida agora é só onde investir, tá? Que depende do tempo que você pode deixar seu dinheiro aplicado e do montante que você tem. Mas para isso, me mande um e-mail com o título Trovó, quero investir em renda fixa, que eu vou ajudar, tá? Até o próximo muro então, pessoal. Renda variável vem aí, tá? Um forte abraço, tchau, tchau.